Olá pessoal, então neste vídeo eu venho trazer a novidade ao iniciante que às vezes não tem isso em mente, é que quando pega uma arte para fazer numa parede, ela não basta estar pintada, a gente tem que ver a situação da parede, se ela não está se soltando a tinta, que às vezes ela pode estar branca como aí, mas às vezes é uma pintura antiga, então com o tempo ela pode, dependendo da qualidade, ela pode estar se soltando, como aí eu tive que dar uma lixada, dar uma preparada nela antes, dar uma lixada, soltar um pouco a tinta antiga aí para que a próxima venha aderir bem, a não vinha dar problema futuro na arte aí, de soltar a pintura da arte, para a gente possa entregar um trabalho com mais durabilidade, com mais qualidade. E quando você fala em preparação de parede, preparar, não é apenas passar uma tinta. Preparação aí depende do local a ser feito. Pode estar usando um impermeabilizante, dependendo do caso, ou pode ser um fundo preparador. Aí eu passei apenas um fundo com esmalte à base de água. Por quê? Aí eu dei uma boa lixada, ela deu uma boa fosqueada. E o esmalte à base de água, ela contém um colante, um pigmento colante, aonde ela se torna basicamente uma tinta lavável. Aí eu vou estar passando duas de mão de branco, aí após o fundo eu vou estar passando mais duas de mão de cada cor que eu vou estar fazendo o desenho. Aí também eu entrei quero mostrar aqui também a régua regulável, que minha criação aqui para facilitar os trabalhos. Quando eu falei de facilitar a minha criação, porque tem uns trabalhos que se a gente não atentar a fazer essa inclinação correta, ela pode ficar desproporcional ao desenho. Então, para ficar cada vez melhor o trabalho, eu resolvi fazer essa criação aí, porque uma coisa que eu não achei no mercado para vender. Tem aqueles esquadros, mas através dos esquadros achei que dá muito mais trabalho, e aí eu posso estar facilitando aí. E como os iniciantes aí que não tenha tanta experiência, o que eu venho mostrar também é que eles possam estar prestando atenção, como aí, aqui eu usei aqui apenas um pincel e o rolinho para estar preenchendo as partes maiores e o pincel para fazer os acabamentos. Por quê? Porque esse desenho, ele é uma coisa que você tem que vir fazendo com atenção ali, porque senão você pode estar saindo fora do padrão dele. E quando se trata de logomarca, a logomarca é a marca do cliente, a propaganda dele. Então, quando o cliente cria uma propaganda e ele pede para que alguém faça, como aí eu peguei para fazer a logomarca dele, o cliente quer que a gente faça do jeito que está na propaganda dele. Aí não importa como você fez. Você pode estar usando a técnica do quadradinho, o escalímetro. Aqui está basicamente, não está nem no quadradinho, nem no escalímetro. Aqui é umas técnicas que eu venho criando, criação própria também, que eu venho tirando medidas. Eu pego sempre o meio dos desenhos, daí eu vou distribuindo as lateral para cima, para baixo, e vou tirando os tamanhos dos detalhes
da propaganda dele aqui, da arte dele. Aí eu venho conferindo no visual as partes que tenha que ter centralizamento, como aí é como fosse um escudo, e as letras padrão aí, ó, então já vim fazendo e de vez em quando dando uma olhada meio de longe para não ficar nada fora do padrão. Então são coisas que a gente tem que desenvolver para facilitar o trabalho da gente. Porque o cliente, ele, como esse daí, ele já fiz para ele outros trabalhos e ele continua pedindo, quer dizer o quê? Que ele gostou do meu trabalho. Então a gente tem que também estar entregando um trabalho bom para ele, um trabalho onde ele possa indicar a gente para alguém. Porque é assim que vai gerar mais trabalho, mais procura. Aí eu vou estar podendo o quê? Tá, basicamente deixando a minha marca, por mais que eu não deixe o meu nome embaixo. O cliente ou outra pessoa que for ver, se interessar por um trabalho desse, vai procurar, vai perguntar para ele.
Então, pessoal, como eu falei, como eu marquei aí aos iniciantes, aprendam várias formas existem várias formas de ampliação de logotipo, de logomarca. Eu conheço 3 formas, só que aqui eu apliquei o que eu faço mais fácil para mim, facilita para mim. Aqui eu usei um pouco de medida, um pouco de olhômetro, onde eu fiz um X no meio do desenho, no papel, eu fiz um X, aí fiz o efeito lupa, como você estivesse pegando no celular e aumentando na lupa. Daí eu fui jogando o espaçamento, o tamanho dele para as lateral, os desenhos, assim, os detalhes da arte aí, né? Aí fui jogando para baixo a parte da ali o desenho ali, o detalhe ali para baixo, para o lado, para cima, daí depois eu fui ajeitando o meio. E são os meios assim que eu acabo criando na hora, assim. O que eu vejo até o efeito lupa do celular, eu acabei criando um meio para facilitar na execução. Sendo que aí dá fazendo quadradinho, dá para usar aquela régua lá de ampliação mas ao iniciante que às vezes está pretendendo aprender a fazer essas artes grandes assim, ele pode treinar num caderno de desenho também. Eu, antes de fazer arte assim em parede, eu desenhava muito no caderno. Eu fazia do pequeno, fazia numa folha. Ali você vai estar treinando, é um treinamento.
Daí, através dali, você pode estar aprendendo a ampliação do escalímetro. A régua que eu falei de ampliação é escalímetro. Uma régua muito boa para fazer ampliar qualquer desenho, qualquer letra. E tem o método quadradinho, e só que aí eu criei um método meu mesmo, conforme com o tempo que a gente vai adquirindo mais experiência, a gente começa a criar os próprios meios mesmo de trabalhar. Aí é um meio que eu não aprendi com ninguém, isso daí eu procurei desenvolver por mim mesmo. Eu fiz o efeito lupa aí eu criei, olhando aqui no celular com aumenta as coisas, eu acabei tendo essa ideia, tirando essa ideia. Coloquei em prática e deu certo aí. Por isso que eu digo que no caderno dá para o iniciante que ainda não pegou um serviço grande, ele pode estar treinando a desenvolver no lápis ali, fazer a arte, copiar, vai tirando conforme ele vai praticando, ele vai pegando mais o jeito no lápis, vai estar pegando mais experiência. Aonde a hora que ele pintar um serviço para fazer, ele não vai ter muita dificuldade, porque o exemplo é a parede, para mim deixar ele centralizado no meio, fiz o quê? Tirei a medida da parede, achei o meio dele, em cima, embaixo a mesma coisa, achei o meio, aí fiz o X, que é o X que eu fiz no desenho, aí depois eu joguei o desenho em cima do X ali. Daí fiz primeiro esse, como fosse um escudo, né, um brasão, sei lá. Aí depois do escudo aí eu peguei e fui colocando, fui vendo a medida que mais se encaixava ali, que desse certo ali, o 3, F3 ali, depois embaixo que não fugisse do padrão o tamanho das letras ali, da estética ali embaixo, ali, soluções automotivas, e assim eu fui preparando a arte, sendo que dava fazendo quadradinho também, só que eu não quis usar quadradinho para não riscar muito a parede do homem, senão ia ter que fazer um monte de quadrado e ia arriscar muito, queria deixar menos marcado ali, porque já tive que fazer um fundo branco ali. Então, o que eu digo ao iniciante é isso. Pode ir treinando num caderno de desenho, pega uma logomarca, vai, tenta fazer um pouquinho maior, pega um desenho pequeno, tenta fazer aumentando. Com, quanto mais você vai praticando, você vai pegando mais experiência. Nem tudo a gente vai ensinar através de regrinha, faça assim, faça assado, entende? Então a gente tem que estar treinando, pegando e fazendo para a gente estar entendendo como que é mais ou menos as dificuldades que você vai encontrar. E daí, conforme você vai fazendo, você vai encontrando dificuldade. Aí você vai estar acertando como fazer na elipse, como eu falei no vídeo passado. A elipse não serve apenas para fazer uma logo. A elipse pode estar fazendo letra também. Letra em forma de elipse, oval. Entende? Então, são coisas que, quanto mais você vai praticando, você vai pegando jeito. O iniciante que quer se profissionalizar, o que eu digo é isso, vai treinando, vai praticando, para a hora que pintar uma oportunidade fazer bonito dele. Daí chega lá e faz um serviço bem feito, aonde através daquele começa a surgir mais serviço. Porque eu sei que quando a pessoa está iniciando, a pessoa quer estar com aquele primeiro amor da pintura ali, quer fazer pintura doidada, onde não tem clientela, não tem conhecimento, ninguém conhece. Mas é como eu já falei também num outro vídeo aí.
Você vai treinando, vai fazendo, vai procurando caprichar, tratando bem o cliente, dando a atenção que ele precisa, fazendo o que ele precisa, de um para outro ele vai aumentando, um vai indicando para outro, vai aparecendo mais serviço, e conforme vai aparecendo, a pessoa tem que estar procurando sempre caprichar, fazer melhor, que daí de um serviço vai pegando outro, e quando vê, a pessoa já não está dando mais conta, porque começa a acumular muito serviço, muito cliente. Você tendo dois, três clientes em uma semana, você já consegue se manter. Aí a hora que começa a pintar serviço mesmo, muito serviço, vai chegar uma hora que o pessoal acaba se relaxando, mas o que eu digo é isso, procure caprichar, fazer com atenção ali, ó, que quanto mais você melhora, mais o teu trabalho vai ter valor, mais você vai conseguir cobrar, porque aí o cliente vai valorizar, você vai ter preço e o cliente vai ver a qualidade do serviço. Então, o iniciante é isso, vai treinando, vai misturando tinta, vai fazer um trabalhinho, não precisa comprar todas as coisas. Se comprando a tinta primária, você já consegue fazer várias cores. Aí você vai treinando a mistura de cores também. Também tem um canal aí, também um vídeo aí que mostra aí como fazer as misturas de cores. E são coisas que facilita muito na hora de execução, porque se você for ficar comprando tinta pronta já na loja de tinta ele faz lá a cor que você quer, mas só que vai sair muito caro, daí não vai compensar, onde acaba não compensando o valor do serviço, porque como um serviço desse daí, ó, tive que fazer o laranja. Essa cor laranja aí eu tive que misturar aqui um amarelo com vermelho para fazer esse laranja aí. Então, são coisas que se eu fosse comprar, ó, tinha o vermelho e tinha o amarelo. Aí eu não tinha o laranja. Se fosse comprar, ia comprar só o laranja, ia comprar uma lata só para fazer isso daí. Então, ia sobrar bastante tinta. Sendo que já tinha o amarelo e o laranja, não tinha necessidade. Aí depois também teve o cinza ali, ó, o detalhe com cinza. O cinza também é o preto e o branco. Se você fosse comprar, ia comprar tinta cinza, sendo que dá para fazer a mistura. Então são coisas, detalhes que você acaba adquirindo com o tempo, com a experiência de serviço. Quanto mais você vai praticando, você vai aprendendo, vai tendo mais ideias, certo? Eu, como nessas pinturas, quando eu tenho que fazer essas misturas de cores, eu já levo uma garrafinha PET a mais para mim poder estar trazendo a sobra do laranja e a sobra do cinza. Eu não joguei fora, eu trago para casa. Por quê? Porque de repente eu posso estar pintando um outro serviço com essas cores aí. Aí são cores que eu já tenho em casa, entende? Então, aonde você pode estar se ajudando assim mesmo. Você vai estar assim guardando aquela tinta, você guardando uma garrafa PET com tampa, fechando bem lacradinha ali, ó. A hora que você precisar, a tinta tá ali. Às vezes é coisa pouca. Às vezes você pega um outro serviço aí, é pouquinho coisa, aonde a sobra dessa pintura já vai servir para outro serviço. Então, como eu já disse no vídeo passado aí também, do rolinho, do pincel, procure guardar limpinho, pronto para a próxima pintura, porque o rolinho, o pincel são coisas que se você for limpar, guardar ele limpinho, pô, você pode fazer vários serviços com o mesmo material.
Daí aonde que eu, muitas vezes, andando pela cidade, a gente vê aqueles prédios, construção grande, essas casas germinadas que a turma faz hoje em dia, muitos pintores usam lá e jogam fora. Quantas vezes eu já vi rolo, bandeja, pincel jogado. Esse um tempo atrás mesmo eu peguei um pincel jogado lá, cheguei em casa, o que eu fiz? Mergulhei no thinner, o pincel estava sujo de tinta. Mergulhei no thinner, ganhei um pincel novo, porque o thinner amoleceu a tinta, saiu e deu para mim usar ainda, uma coisa que o cara tinha jogado fora. Então, muitos pintores assim, tem muitos pintores por aí que não dão valor. Não dão valor quando já é serviço de empresa, de empreiteira, trabalha para empreiteira. Mas quando você trabalha particular, como eu aí, ó, você começa a dar mais valor no teu serviço, começa a dar mais valor no material que você usa. Porque, como eu falei, o pincel, o rolo, você pode estar limpando ele, deixando pronto para o próximo pintura. Aí você já vai estar economizando o quê? O rolinho que R$ 15 um rolinho, já é R$ 15 no teu bolso. O pincel, dependendo do tamanho do pincel também, já é mais R$ 10, R$ 15, entende? Então, são meios que a gente tem para facilitar, para economizar, ter um dinheiro no bolso e ainda ter material para trabalhar. São meios que a gente aprende a fazer. Isso basicamente é o capricho. Você vai estar cuidando tua ferramenta de trabalho. Você guardando limpinho, chega em casa, já faz uma parede lá onde guarda os pincéis, em algum lugar próprio, aonde você vai ter material para trabalhar à vontade. Às vezes eu sem material, sem pego o serviço e o material acabou já tendo já guardado. Por cuidar, né? Cuidar do material ali, ele dura para mais outros serviços que vêm pela frente.